Deus seja louvado, meus irmãos e irmãs. Glória ao Senhor por me permitir abrir o coração e dividir esta história que eu carreguei por tantos anos. Nunca imaginei que a palavra desta vida teria tanto peso em mim, mas aqui estou, humilde, com o véu da minha gratidão sobre os ombros, para contar como encontrei o Senhor no lugar em que muitos imaginam que não há caminho, nem esperança, nem retorno. Cresci com as mãos calejadas, mas a alma vazia. Cresci acreditando que honra vinha de posses e reconhecimento, e não sabia o que era estar de joelhos por amor ao Senhor. Havia no meu peito um vazio que parecia um quarto fechado, escuro e sem janelas, e eu tentava preencher com trabalho, com pessoas, com festas, com o barulho do mundo. Foi preciso perder o chão para sentir a presença do Senhor me segurar. Fica comigo, porque vou narrar cada passo, as cenas que cheiravam a café e remédio, o som dos corredores asilares, o toque que selou o chamado, as vozes que vieram como hinos e a promessa que se cumpriu de transformar vidas onde poucos acreditavam ser possível. Como foi que Deus me fez um ancião depois de me deixar só e envelhecido numa casa de repouso? Essa é a pergunta que me acompanhou por muito tempo e que eu hoje quero responder com testemunho e com louvor. Eu nasci numa cidade pequena do interior, filho de lavradores, e aprendi cedo a levantar antes do galo para tratar da roça. Aprendi a orar de joelhos, mas ainda assim por muitos anos essa oração foi mais de costume do que de entrega. Casei com Maria quando eu tinha 23 anos e nos mudamos para a cidade com o sonho de uma loja e uma vida estável. Trabalhei como sapateiro, depois abri uma pequena sapataria e por um tempo a vida nos sorriu. Havia no trabalho cheiro de couro molhado, o som do martelo batendo no couro, o calor do ferro de passar e o olhar de orgulho quando a vitrine tinha um par bem feito. Mas o coração humano é frágil e há perigos que o ouro não cura. Entre promessas e noites sem sono, fui deixando a oração para depois e a Bíblia encostada numa prateleira. Minha esposa, Maria, sempre com mãos quentes e um sorriso manso, dizia que a fé me chamava de volta, mas eu respondia com justificativas. Quando as contas apertaram, vendemos a casa e depois a loja, e naquela sequência de perdas, eu percebi que o vazio que antes disfarçava com trabalho, agora parecia um abismo. A primeira parte da minha vida foi de construção, a segunda de quebra. E eu não sabia que Deus, no seu tempo, estava moldando um servo através da dor. Meu encontro com Deus, irmãos, aconteceu de forma simples e ao mesmo tempo sobrenatural. Foi numa manhã cinzenta de inverno no asilo da nossa cidade, quando eu já me encontrava morando lá por falta de família que quisesse me cuidar. Havia cheiro forte de desinfetante, algodões e sopa de hospital. Havia o som repetitivo da televisão na sala comum, o ranger das padeiras de rodas no corredor e o som abafado de passos dos auxiliares que traziam os remédios. Sentei-me num canto do pátio, onde o vento trazia o cheiro de terra molhada e algumas folhas secas roçavam meus sapatos. A minha fé estava adormecida, mas havia ainda em mim a memória das orações de Maria, as músicas que ela cantava na cozinha e o toque de sua mão sobre a minha testa quando eu febril. Um cooperador chamado Carlos, que vinha visitar o asilo às quartas para ler a Bíblia, aproximou-se e falou comigo com uma voz calma e firme. A conversa que tive com ele foi o início de tudo. Tivemos um diálogo que me fez lembrar daquilo que a Bíblia ensina em Romanos sobre o coração contrito. Naquele diálogo, eu senti o calor do Espírito Santo como quem recebe um cobertor numa noite fria. As palavras de Carlos não foram apenas conselhos, foram pregos finos na porta do meu coração. O encontro com Carlos teve momentos sensoriais que eu guardo até hoje. Vi nos olhos dele uma luz diferente, era um brilho que lembrava vela em oração. Vi as rugas se abrirem como mapas de estrada. Ouvi nas palavras o som de um velho hino. Senti o toque de sua mão sobre minha mão como sinal de consagração. E cheguei a cheirar o perfume de sabão que lembrava os cultos da infância. Conversamos ali, sentados no banco de madeira do pátio, e ele me perguntou sobre minha história. Falei de Maria, dos filhos que se afastaram, das portas que se fecharam. Ele falou de Jesus como quem dizia o meu nome pela primeira vez, e eu senti o nome do Senhor voltando a morar no meu peito. Tivemos um diálogo direto, com trocas longas e sinceras, onde não poupamos palavras.
Eu disse a ele que não merecia. Ele repetiu com firmeza que a graça não vem por merecimento. Eu perguntei o que eu poderia fazer. Ele respondeu que o primeiro passo era se arrepender e se abrir ao batismo nas águas. Eu hesitei. Ele segurou minha mão e falou: "Eu vou com você." Não sei explicar como, mas naquele toque senti o chamado. Depois desse encontro, comecei a frequentar, com Carlos e outros irmãos que vinham visitar o asilo, um pequeno culto que acontecia na capela modesta do lar. Lembro do som das cadeiras se arrastando sobre o chão de pedra, do odor de vela e papel de oração, do gosto de café forte servido em xícaras de louça, do calor das vozes quando cantávamos e do silêncio reverente quando a oração começava. Foi ali que reencontrei a Bíblia e comecei a ler as Escrituras como quem descobre uma fonte. Um dia, durante uma oração coletiva, um cooperador chamado Roberto colocou as mãos sobre minha cabeça e disse em voz baixa que o Senhor estava mexendo comigo. Tive vontade de chorar, senti um frescor no peito e uma verdade simples. Eu precisava me batizar de novo, mas desta vez de coração. Desci nas águas naquela capela improvisada, senti o frio da água na casa e o calor do abraço dos irmãos quando emergi. O batismo foi como nascer de novo, e a sensação de lavagem e perdão foi tão real que ainda me falta palavra para descrever. Com o renovo na fé, eu comecei a servir. Primeiro como voluntário nas tarefas do asilo, depois como ajudante na organização dos cultos. Havia muitos nomes a citar porque o trabalho era em equipe. O pastor local, Samuel, me ensinou sobre leituras e cânticos. A enfermeira Ana me orientou sobre os cuidados físicos dos internos. A diretora do asilo, Helena, permitiu que nós criássemos um pequeno grupo para orações. O diácono Paulo me convidou a liderar uma rodada de hinos. Esses nomes se tornaram âncoras e rostos que eu via com frequência e que me ensinaram a cuidar e a servir. Aos poucos, a igreja percebeu uma mudança e alguns cooperadores sugeriram que eu poderia ser indicado como ancião. Eu senti medo, mas também senti que o Senhor me estava chamando para algo maior que eu. Antes de ser oficialmente separado, passei por um período de oração prolongada, jejuns guiados pelo pastor Samuel e reuniões com os anciões que testemunharam a minha transformação. O chamado para servir formalmente veio numa noite de culto em que a capela parecia menor diante da presença que ali habitava. O cooperador Carlos falou diante da congregação sobre a perseverança em meio à provação, e o diácono Roberto fez uma leitura da Escritura que tocou as cordas do meu coração. A igreja se reuniu para a imposição de mãos e oração por mim. E lembranças de toda a minha vida passaram como filme. O cheiro da loja de sapatos, o toque das mãos de Maria, o riso dos filhos quando pequenos, a dor da perda e agora a paz do chamado. Quando fui ungido, senti a responsabilidade pesar, mas também uma paz que só Deus dá. Havia ali um som de sussurros de oração, o cheiro de óleo santo e o calor das mãos fraternas que me tocavam. Assumi pequenas responsabilidades, visitar novos internos, organizar o culto de domingo, falar uma palavra de conforto. A Irmandade me aceitou como ancião, apesar do meu passado e das falhas. Sempre repetia: Senhor me chamou, e eu apenas disse sim. A vida no asilo apresentou novos desafios que testaram a fé e o ministério que eu recém começava. Logo depois de assumir responsabilidades, minha esposa Maria, que me acompanhara desde jovem em espírito, ainda que distante por escolhas da vida, adoeceu gravemente. A notícia veio como uma lâmina fria, diagnóstico de câncer e prognóstico incerto. Lembro bem do momento em que recebi a ligação. O mundo pareceu girar mais lento, e eu senti no paladar o gosto de ferro, senti a respiração presa, o cheiro. Da sala ficou denso como nuvem de chuva, e a imagem da Maria com mãos trêmulas se gravou na minha mente. Tive que conciliar visitas ao hospital com minhas obrigações no asilo. Conversas tensas aconteceram com os filhos que viviam longe, com Lucas, que dizia que não tinha condições, com Marta, que em silêncio levava flores, e com João, que às vezes recordava promessas que perderam. Em casa, quando eu ainda tinha uma casa, disputávamos remédios e contas. No asilo, eu organizava jejum e oração por cura. Os momentos de tensão entre cuidar de quem amamos e atender ao chamado de Deus foram brutais. Em certo dia, no corredor branco e frio do hospital, a médica a doutora Helena falou comigo com termos que eu mal compreendia. Ela explicou o protocolo, os exames e as possibilidades.
Havia números, como a quantidade de ciclos de quimioterapia, os prazos e a necessidade de transfusões. A precisão dos procedimentos dava uma sensação de controle, mas ao mesmo tempo eu me via frágil diante de uma estatística. Ressaltei com o tom jornalístico que seguia as instruções médicas. Tomamos doses a cada 3 semanas, medidas de higiene rigorosas e acompanhamento nutricional. Mas quando Deus age, ele merece mais do que números. Rezei e pedi um milagre. Por um tempo, Maria respondeu bem ao tratamento e chegamos a comemorar uma aparente melhora. A alegria encheu o peito como pão recém-assado. O cheiro da cozinha parecia Natal. O som das vozes da família voltava e eu me permiti crer. Esse momento de alívio, contudo, foi breve. A recaída veio com força e a doença retomou seu curso. Vimos no rosto de Maria sinais de cansaço que me cortavam como faca. As conversas com os filhos se tornaram mais ríspidas e a presença deles menos constante. Sentia o abandono ferir mais do que a própria doença. Quando a morte veio, foi uma curva que eu não virei sozinho. Naquele leito, com o véu pousado sobre a cama e a Bíblia ao alcance da mão, deitamo-nos a lembrar que tudo pertence ao Senhor. A respiração de Maria ficou mais lenta. O som do monitor marcou o tempo como um tambor. Chamei o pastor Samuel e os ancianos para uma oração final, e recordo com clareza o cheiro do álcool, o toque das mãos umedecidas em minhas costas, o sabor salgado das lágrimas e os hinos entoados com voz trêmula no quarto. Pedi que os filhos viessem, e alguns vieram, outros não. Depois que Maria partiu, a sensação foi de uma casa sem vento, de uma mesa sem prato. A dor da perda é um professor severo. Por semanas eu me permiti chorar e me recolher, e a congregação me amparou com presença e oração. Porém, a prova maior estava por vir. Com o tempo, meus negócios que restavam acabaram por ser liquidados, e mesmo que eu julgava seguro foi se desfazendo. Alguns irmãos da família negociaram a venda de propriedades, e pouco me restou. Percebi então que, do lado humano, havia um abandono que eu não poderia remediar. Fui persuadido a assinar documentos de transferência de bens em horas de confusão e com promessas que depois não se cumpriram. Na mesa em que assinamos, havia o cheiro de papel novo, caneta barata e o som abafado de promessas vazias. Entreguei chaves, documentos e a dignidade foi corroendo. A sensação de ser esquecido pela própria família, de ver portas fechadas e que a lembrança do passado se tornara moeda de troca, foi sufocante. Vieram cartas frias e visitas raras. Amigos distantes falaram em compromissos e faltas. Diante disso, fui orientado por assistentes sociais a procurar vagas em casas de repouso. Helena, a diretora do asilo, com voz prática e olhar compreensivo, explicou os procedimentos, horários de visita e regras de acolhimento. A chegada naquele lar foi uma cena que jamais esquecerei. Havia uma recepção burocrática, registros, uma assinatura e o som de outra vida sendo encerrada e recomeçada num mesmo sopro. A noite em que me separei definitivamente do que restava da minha casa foi silenciosa e cheia de símbolos. Empacotei poucas roupas, minhas fotos e a Bíblia envelhecida. O cheiro de móveis engraxados ficou para trás. O som da fechadura batendo foi como um ponto final, e a luz da rua iluminou o meu rosto com frieza. No asilo, os quartos tinham cortinas simples, o cheiro de limpeza era constante e o som da televisão ecoava como companhia. Fui recebido por auxiliares que tinham nomes que eu logo memorizaria. Marta, que trazia a sopa, Jonas, que empurrava cadeiras de rodas, e Iracema, que cantava baixinho enquanto arrumava os leitos. No começo senti vergonha e humilhação. Havia noites em que chorava sozinho, lembrando de Maria. Havia manhãs em que a dor era tão presente que eu mal podia sair da cama. Mas foi também nesses corredores que a chama que Carlos havia acendido em mim começou a crescer. No asilo, conheci pessoas que se tornaram uma nova família. Havia Dona Lúcia, que gostava de tricotar e sempre trazia risos com suas histórias de juventude. Havia seu Joaquim, que tocava violão com dedos finos e voz rouca. Havia a irmã Rosana, uma senhora que fazia bordados e que trouxe ao grupo uma teimosia doce pela oração. E havia o jovem voluntário Marcos, que visitava para ajudar no que fosse preciso. Cada nome tinha uma pequena história marcada por perdas e memórias.
Fui aprendendo a ouvir, a enxugar lágrimas, a ouvir confissões, a abençoar alimentos, a fazer pequenas cerimônias de despedida. Comecei a organizar cultos semanais, a levar mensagens simples baseadas na Bíblia, a promover batismos de corpo d'água quando havia oportunidade e a realizar visitas aos quartos nas noites frias. O ministério no asilo não foi isento de resistência. Algumas famílias não aceitavam as mudanças em seus entes queridos. Outros julgavam as orações como algo frívolo diante dos problemas médicos. Houve, por exemplo, um caso que testou a minha fé e a nossa comunidade. Um interno chamado Raimundo, um homem arredio e de poucas palavras, recusava todo cuidado. Sua família não visitava há anos e ele recuava diante de qualquer aproximação. Lembro da cena. O odor de tabaco impregnava suas roupas. O som de um rádio velho tocava uma música distante e sua mesa estava sempre cheia de papéis. Tentei me aproximar com conversas e depois com orações. Tivemos momentos de diálogo intenso, com trocas firmes em que ele dizia que nada valia a pena e eu respondia com histórias de esperança e lembranças de passagens bíblicas. Essas trocas foram longas e repetidas, e aos poucos a resistência de Raimundo foi diminuindo. Certa noite, após uma oração em grupo, ele pediu para que nós víssemos uma luz que ele sentira, e alguns dias depois aceitou ser batizado. Quando mergulhamos na água, senti o cheiro do sabão e dos panos usados, ouvi o arrepio coletivo dos presentes e vi um sorriso brotar no rosto que por anos fora fechado. Esse tipo de revelação e de transformação ocorreu mais de uma vez, e foi assim que o asilo começou a se tornar um campo fértil para o Senhor. O tempo foi passando e a pequena obra que iniciamos no asilo começou a frutificar. Passamos a registrar conversões, batismos e testemunhos. O número de pessoas que começaram a participar dos cultos cresceu. A princípio éramos poucos, depois dezenas. Organizamos um grupo de oração e leitura da Bíblia que se reunia 3 vezes por semana. A enfermeira Ana e a diretora Helena passaram a colaborar mais ativamente, liberando espaços e horários para o ministério. O cooperador Carlos trouxe doações de Bíblias, o diácono Paulo ajudou com a logística de transporte e o pastor Samuel mediou conexões com a congregação local. Eu me lembro de cada rosto que ganhou esperança, senhoras que voltaram a cantar, homens que reencontraram perdão e filhos que, ao ver a mudança, se emocionaram. Houve batismos que fizemos no tanque do jardim do asilo, com água fria e mãos tremendo de emoção. E cada batismo tinha um cheiro particular, o cheiro da terra, das plantas, o som de aplausos contidos e o calor de abraço após a cerimônia. Mas nem tudo foram vitórias fáceis. Enfrentamos resistência externa e intriga. Pessoas diziam que nossa obra não duraria, que era só consolo temporário. Experiências de traição também ocorreram, com promessas de ajuda que não se cumpriram e com conflitos internos sobre quem deveria liderar certas atividades. Lembro de uma reunião tensa em que disputamos verbas e atenção para o asilo na Assembleia da Igreja. O som das vozes elevadas, o cheiro de suor e o som das cadeiras sendo arrastadas mostravam a gravidade do momento. Tivemos que escolher manter o foco no que Deus havia confiado a nós. Em outras ocasiões, a própria aposentadoria e a burocracia ameaçavam sufocar nosso trabalho, mas tivemos convicção de que Deus sustentava nossa missão. Entre as maiores provas que enfrentamos, houve uma epidemia de gripe que atingiu grande parte dos internos. 3 semanas de aflição, Noites em claro, correria e muitos momentos de oração conjunta. A descrição técnica da resposta foi organizada com medidas concretas: isolamento nos quartos, administração de cuidados conforme orientações médicas, monitoramento de sinais vitais a cada 4 horas, controle de visitas e reforço de higiene com desinfecção de superfícies. Contamos com a ajuda de voluntários, como Marcos, que trouxe materiais e equipamentos básicos, e com a coordenação de Ana, que organizou equipes de revezamento. Apesar dos esforços, alguns internos agravaram e fomos forçados a levar ao hospital. Esses dias foram de angústia e de intenso trabalho pastoral. Fizemos vigílias e enfrentamos o fantasma do luto. No meio dessa tempestade, vimos também milagres. Algumas pessoas que estavam muito debilitadas responderam surpreendentemente ao tratamento e à oração, e isso fortaleceu a fé de todos. Com o tempo, o ministério ganhou reconhecimento e pessoas começaram a contribuir de forma concreta.
Recebemos doações de mantimentos, roupas, material de higiene e até um pequeno subsídio para reformas. A comunidade local, que antes via o asilo como um espaço esquecido, passou a olhar com carinho. Realizamos mutirões para consertar telhados, pintar paredes, plantar um jardim e transformar o pátio em um lugar de encontro. Havia o som das ferramentas, o cheiro da tinta, o trabalho coletivo que reunia gerações. Estabelecemos também um projeto de visitas domiciliares para familiares que moravam perto e um programa de acompanhamento para a reinserção social quando possível. A cada passo, a palavra era pregada com simplicidade e firmeza, e muitas pessoas encontraram de novo um caminho. Ao longo dessa jornada, sofri também acusações e incompreensões. Pessoas questionavam minha autoridade, outros diziam que eu devia ter reaproveitado a vida para meus próprios interesses. Essas palavras doeram, mas a graça do Senhor foi maior. Eu sempre repetia: o Senhor me chamou para servir aos que ninguém mais servia. E servindo, vi que a providência divina se manifestava de maneiras sutis e extraordinárias. Recebemos a visita de um missionário que trouxe remédios. Um comerciante chamado Roberto ofereceu transporte para aqueles que precisavam ir ao médico. Uma jovem chamada Paula veio oferecer oficinas de artesanato e isso trouxe não só ocupação, mas autoestima. Esses nomes se tornaram parte da narrativa de restauração. Chegou um momento em que a pequena capela do asilo tinha de ser ampliada para acomodar os novos irmãos. Organizamos uma arrecadação de fundos e a comunidade respondeu. No dia da inauguração, senti o peso e a glória ao mesmo tempo. Havia a bandeira simples, o som de vozes emocionadas, o cheiro de café e bolo caseiro e um coro improvisado que cantou com alma. Contamos naquela ocasião que tinham sido batizadas no asilo 25 pessoas desde que começamos, e a alegria era profunda. O Senhor estava realmente derramando graças naquele lugar. Ao final de toda essa trajetória, eu quero partilhar 3 momentos de tensão que marcaram a minha fé profundamente. O primeiro foi a decisão de perdoar aqueles que me abandonaram. Foram noites longas de luta interior, de lembrar as palavras amargas, De sentir o aperto no peito. Mas eu sabia que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. O segundo momento foi a tentação de desistir quando a doença de Maria voltara com força e tudo ao redor parecia ruir. Houve desespero, sim, mas também momentos de oração que se transformaram em passos de fé. O terceiro momento de tensão foi a acusação na Assembleia que quase desarticulou o projeto do asilo. Reuniões intensas, debates acalorados e a sensação de que tudo podia desabar. Em cada um desses momentos, vem a lembrança de que a oração foi a nossa âncora e a Bíblia a nossa bússola. Essas provas foram duras, mas, olhando para trás, vejo nelas a escola que me formou como ancião. Se você está nesse momento de luta, eu entendo. Quem já sentiu vazio ou medo sabe como é ficar sem chão. Deixe nos comentários qual foi o momento em que você sentiu que Deus estava mais perto. Comece sua resposta com "quando eu" para facilitar. Ao compartilhar, você fortalece irmãos que passam pela mesma dor e nos ajuda a escolher temas para futuros vídeos. Eu sei que é pedir muito em meio à dor, mas compartilhar é uma forma de cura. Agora, continua comigo. O que aconteceu depois foi surpreendente e talvez fale direto ao seu coração. Depois daquele período de provações e oferta de serviço, o Senhor me deu sonhos que confirmavam a obra. Sonhei certa vez com uma sala cheia de velas acesas, as paredes cobertas por fotografias de rostos que eu conhecia, e no centro, uma Bíblia aberta. Ao acordar, senti uma paz que me orientou a documentar as histórias de cada irmão do asilo. Fiz um caderno de testemunhos com datas, nomes e acontecimentos. Reparei nos detalhes, a textura do papel, a grafia de cada carta, o cheiro das páginas novas, o som das canetas riscando e o calor humano ao reler cada história em voz alta. Esse registro serviu não só como memorial, mas também como prova de que Deus age em lugares pequenos e que cada vida tem valor. Os frutos a médio prazo foram concretos. Estabelecemos uma rotina de visitas médicas regulares, com profissionais voluntários que vinham uma vez por mês. A organização técnica desse trabalho incluía agendamento por telefone, registro de fichas, controle de medicamentos e coordenação de transporte.
Concluímos também um pequeno programa de habilidades manuais que ajudou alguns internos a ter pequenos rendimentos e firmamos parceria com uma instituição local que providenciava refeições especiais para quem tinha restrições alimentares. Essas medidas trouxeram dignidade e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, o crescimento espiritual era visível. Famílias que voltaram a visitar, reconciliações que ocorreram e novas vidas que se renderam a Jesus. Com o passar dos meses, o ministério no asilo se tornou referência. Recebíamos visitas de pessoas que desejavam aprender nosso modelo de trabalho, e vários relatos de transformação circulavam pela cidade. Havia batismos públicos, coroações de aniversários, encontros de casais e até mesmo casamentos simples que foram celebrados entre pessoas que reencontraram a fé. A comunidade que antes olhava de lado agora trazia doações, presentes e palavras de incentivo. Isso nos mostrou que o Senhor opera na persistência e no amor. Se eu puder resumir em alguns frutos palpáveis, digo que batizamos 38 pessoas no período de 2 anos, que mais de 10 famílias estabeleceram contato regular com seus entes que viviam no asilo, e que criamos um pequeno fundo de manutenção que ajuda a suprir despesas emergenciais. Esses números são importantes porque trazem credibilidade, mas a maior recompensa foi ver corações transformados. Vi alguém que havia perdido a fala cantar hinos. Vi olhar voltar a brilhar em senhoras que julgavam estar esquecidas. E ouvi testemunhos de reconciliação que tocaram profundamente. A glória é sempre do Senhor. Hoje, olhando para trás, entendo como o Senhor usa caminhos que nós não escolheríamos. Ele me encontrou no asilo quando eu já estava cansado e me transformou em um canal de bênçãos. Fui separado e confirmado pelo Senhor e pela Irmandade para servir como ancião, e pude ver vidas sendo renovadas. Se há uma lição que carrego, é que o lugar da dor pode se tornar o lugar do ministério, que a perda pode abrir espaço para a oração, e que a fidelidade do Senhor se revela quando tudo mais falha. Por isso concluo com gratidão e convite. Se você precisa dessa paz, ajoelhe-se agora onde estiver e peça a Deus para restaurar o que foi quebrado. A oração pode ser simples, apenas fale de coração. Um mês depois daquela primeira grande jornada, eu registrei no caderno que a rotina havia se estabilizado. Havia um novo ritmo de cultos, escala de voluntários e a sensação de que pequenas coisas começavam a tomar forma. As visitas médicas estavam agendadas, a capela recebia mais pessoas e o jardim já mostrava flores que plantamos com esforço comunitário. Senti a presença de Deus em cada detalhe, no som dos pássaros pela manhã, no cheiro do café sendo preparado para os irmãos e no calor de uma mão que segura a minha quando leio a Bíblia em voz alta. Nesse mês, 3 pessoas novas aceitaram a Cristo e pediram batismo. Foi como se uma semente plantada tivesse germinado mais rapidamente do que esperávamos. 3 meses depois, as mudanças eram mais visíveis. O asilo ganhou um projeto de atividades que ajudava na inclusão social e alguns familiares voltaram a participar ativamente. Tivemos uma celebração de agradecimento com música, oração e testemunhos, e muitos se emocionaram ao recordar o caminho. O projeto técnico de atendimento ganhou um protocolo mais organizado, com registros digitais das medicações e uma lista de voluntários com responsabilidades bem definidas. Isso trouxe segurança e garantiu que mais pessoas pudessem ser assistidas com dignidade. 4 batismos foram realizados nesse trimestre e a congregação reconheceu o trabalho com honras que não buscávamos, mas que receberam o valor da dedicação. 6 meses depois do início formal do ministério, a transformação era consolidada. O asilo tornou-se conhecido como um lugar de esperança e cuidado. Conseguimos firmar parcerias com uma ONG local para alimentação e com um grupo de jovens que passou a visitar quinzenalmente. O número de batismos chegara a 38, e o fundo de manutenção alcançou um patamar suficiente para cobrir despesas inesperadas por 3 meses. Mais importante ainda, a vida comunitária se fortaleceu. Vi casos de reconciliação familiar, encontros marcantes e uma série de testemunhos que se tornaram referência. Em cada culto, eu declarava que tudo aquilo era obra do Senhor e conclamava a comunidade a continuar em oração e trabalho. Hoje, como ancião, eu me mantenho firme em oração, em leitura da Bíblia e em entrega ao serviço. Repito sempre que a idade não é sinônimo de inutilidade e que o Senhor usa até os lugares que o mundo despreza para revelar sua glória.
Se a minha história tocar o seu coração, lembre que não é mérito meu, e sim da graça do Senhor que me alcançou em um asilo, me limpou, me chamou e me colocou a servir. Se há alguém que precisa de oração, deixe nos comentários o seu pedido. Ore por nós também, para que continuemos firmes neste ministério. Que a glória seja toda de Deus. Amém.